Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, querido amigo, com a santa paz de Deus no seu coração, que ilumine seus caminhos. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o livro de Efésios, capítulo 5, aonde muitas vezes nós somos instruídos. Mas deixa eu contar um negócio antes. Você já viu aquelas pessoas que imitam os outros? Com uma facilidade de imitar, com a voz, em gestos, em atitude, muitas delas bem famosas, tem um potencial muito grande para nos fazer rir por apenas imitar alguém. Algum exemplo já deve ter vindo à sua cabeça, né? Mas assim, o nosso assunto hoje é o seguinte: em Efésios 5 tem um pedido para nós aprender a sermos imitadores de Cristo. Qual que era a figura de Cristo? Uma figura de acolhimento, uma figura de cura, uma figura de paz, uma figura como ele mesmo se apresentou muitas vezes. Quando você levasse um tapa no lado direito, oferecer também o seu lado esquerdo. Uma figura principalmente de salvação para a nossa vida. Tendo todas essas conquistas em uma só pessoa, em forma humana, sendo Deus, a gente recebe vários dons nessa vida, muitos dons. Até a nossa oração é um dom. A nossa voz, o nosso caminhar, mas depende como nós estamos usando esse dom. Estamos usando para agradar a Cristo? Ou estamos usando para agradar a nossa carne? Então o conselho de hoje, vamos resumir de um jeito que fique facinho de interpretar e de pôr em prática. É o quê? Se nós tiver nessa vida que imitar alguém, vamos imitar Jesus para que nosso coração haja sinceridade, haja amor fraternal, para que nossos caminhos andem com passos largos, mas porque é bom. Porque é muito fácil a gente andar em passo largo, porque é ruim, pelas buscas que essa carne procura. Mas lembre que o caminho que Jesus ensinou a andar sempre foi um caminho que movimentou sempre para o bem. Mas sempre foi o caminho estreito, aonde a gente tem que decidir se abster de muita coisa nessa vida. A gente tem que se abster de muita coisa que leva à morte. Sabe aquela historinha do caminho largo e do caminho estreito? O caminho largo te leva para todas as coisas que você quer, mas o caminho estreito é o único que te aponta para o caminho de Deus, que é o caminho espinhoso, que é o caminho dessa terra até nós chegar à perfeição em Cristo. Vamos se abster nesse caminho, se conduzir por ele. Porque é um caminho apertado, com espinho, ele é um caminho que incomoda. Mas ele é um caminho que, por incomodar, ele te faz permanecer na rota. Ele não te deixa desviar para a esquerda, nem para a direita. Ele te mantém no centro, ele te mantém colocado, centralizado. Ele não é um caminho que é amplo para você andar para lá e andar para cá. Não, você é obrigado a caminhar reto. Quando você escolhe caminhar com Cristo, é isso que acontece na sua vida. Começa lá aquele funil. Imagina um funil, ele é bem grandão em cima. Aí ele vai apertando, ele vai apertando, ele vai apertando e fica bem fininho a ponta dele para você passar. Imagine que teu caminho era amplo. Você foi conhecendo Cristo, ele foi fechando, fechando,
e ficou bem pequenininho para você passar. Esse tamanhozinho assim, pequenininho. Aí você está tendo teu crescimento, porque até então você era só mais um no caminho grande. Mas agora, como o caminho se tornou pequeno, você se torna grande. E quando você se torna grande, você começa a imitar o que vale a pena de ser imitado. Você começa a seguir o que vale a pena ser seguido. Você começa a pensar antes de falar. Você começa a raciocinar se o que você vai fazer vai prejudicar alguém ou não. Você para de ser uma pessoa que não dá importância nenhuma à vida do teu irmão, do teu próximo, e você começa a dar importância à vida deles, tanto quanto você começa a dar importância para a sua. Deus pede para nós não ser adoradores, a não ser adoradores dele mesmo. Temos que adorar, amar o nosso Cristo. Isso aqui, está aqui, nesse livro de Efésios 5. Se você tiver oportunidade, esteja lendo. Você vai se aprofundar mais nesse conhecimento que eu brevemente estou passando um pouquinho para você. Não seja adoradores de nada nesse mundo, porque todos nós que ficar ligado em adorar as coisas desse mundo, ainda vamos estar andando no caminho largo, gente. E o caminho já se estreitou, ele já apertou, o caminho já segurou firme na tua mão. Então se afasta desse caminho largo, deixa logo. Não fica pensando muito não, irmão. Irmã, não fica pensando, se eu largar disso eu vou parar com aquilo. Larga de mão e segue a coisa certa, segue o que é de Deus. Não importa o preço que você vai pagar, não importa o preço que a tua carne vai pagar, não importa o teu gostar. Quem amar o mundo não vai ter parte do outro mundo com Deus. Isso aí está escrito. Quando você lê, você vai interpretar. Você vai conseguir ver. Porque não tem como você casar as coisas que Deus nos fez num novo céu, numa nova terra, com as coisas do velho céu e da velha terra, que é onde nós estamos hoje. Aqui nós temos a oportunidade de usufruir de tudo que tem nessa terra. Mas a oportunidade de usufruir não quer dizer que nós temos que não ter escrúpulos. Não quer dizer que nós temos que passar por cima do nosso próximo. Não quer dizer que nós temos que liderar em tudo. Porque os mansos e humildes de coração são quem vai herdar o reino do céu. Então como é que eu vou ser um herdeiro do céu se eu não respeitar o meu próximo, se eu não ser um imitador de Jesus? Como é que eu vou alcançar a graça? Como é que eu vou alcançar o perdão e a misericórdia se eu não perdoo, se eu não tenho dó, se eu não tenho misericórdia nem de mim mesmo? Quem dirá do meu próximo? É hora da verdade. É hora de nós aprender, deixar de adorar as coisas desse mundo. Mas quando nós tiver a oportunidade, preparação, possuí-las, sim. Não é errado você desfrutar dos bens dessa terra. Não é errado você adquirir bens. É muito certo você ser abençoado nessa terra. Mas quanto mais a benção você tiver, mais espalhe ela por onde você passar. Porque somos feitos para isso. Aquele que tem pouco, até o pouco será tirado. Se você não andar com Cristo, pode parecer pesado, mas isso é bíblico. Se você tem pouco, não tiver amor ao próximo, não tiver amor a Deus, não tiver temor. Temor é o quê? É um respeito profundo pelas coisas do Senhor, pela palavra, pelos dons que Deus te deu. Até esse pouco lhe será tirado. E esse pouco pode ser espiritualmente, pode ser na saúde, pode ser nas finanças. Agora faz um teste com você. Toda manhã que você se levantar, procura Deus em primeiro lugar de todas as tuas situações. E veja como a tua vida vai mudar. Comece a imitar Cristo. Comece a olhar com o olhar dele. Olha para o teu próximo, mas olha com um olhar de amor. Não olha com um olhar de rejeição.
Encara os teus problemas. Você imagina, Jesus tinha na vida dele, sabendo a morte de cruz que o esperava, mas em nenhum momento ele desanimou. Todos os dias ele sabia que na data tal, porque ele era conhecedor, ele ia ter a morte dele. Mas ele todo dia levantou, igual todos nós levantamos, todos nós sabemos que vamos morrer. Essa vida é passageira, ela vai acabar. Para alguns mais cedo, alguns mais tarde, alguns vão poder encarar a velhice, mas também vai chegar um momento que vai ser enfado e dor. O que eu estou falando tudo tem contexto bíblico. Não sou um especialista para te dizer qual versículo, qual capítulo que está, qual livro, mas está ali. Então, chega um momento onde nós temos que decidir ser imitador de Cristo, para que nós consigamos, quando deixar esse lar temporário, aonde nós habitamos, quando nós deixar esse corpo de carne, isso aqui tudo vai voltar à terra, vai virar terra de novo. Então, o nosso espírito está livre, assim como quando Jesus suspirou naquela cruz e falou: Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz. Até nesse momento Jesus estava sendo humilde e pedindo perdão por nós, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Mas hoje nós já temos um pouco de conhecimento. Hoje nós já sabemos que ser imitadores de Cristo é o que vai nos levar para um patamar diferente, que é o que vai nos trasladar aqui dessa terra e nos colocar no caminho estreito, mas o único caminho que leva para o céu. A pena foi tão pesada, foi tão grande, que antes da crucificação, antes de toda a caminhada de dor literal do corpo de Cristo, ele orava tanto que seu suor transformou-se em sangue. Meus irmãos, pensa num temor, pensa numa frustração humana, pensa num problema que você tem, do maior que seja ele hoje. Agora pensa se você consegue fazer teu suor se transformar em sangue por tanto problema que você está tendo. Agora você imagina a carga que estava carregando aquele coração de Jesus Cristo, pegando todos os pecados teus e meus, sabendo a condenação de cruz que estava chegando, sabendo que ele, como Deus, poderia fazer isso aqui e acabar com tudo, mas decidiu, escolheu passar por tudo, para que você e eu aprendêssemos que o caminho estreito é o caminho que leva à vida eterna. É o único caminho que vai nos colocar na presença de Deus novamente. E nós vamos, depois de conhecer isso, ficar perdendo tempo andando no caminho largo, batendo para a esquerda, batendo para a direita, se nós temos um caminho pequenininho que nós podemos passar, que nós podemos trilhar. Mesmo que seja difícil, que às vezes apertando de um lado, encoxando, você tem que atravessar de lado, mas vai firme, vai feliz, porque é o caminho que está te revelando um verdadeiro ser, que está moldando você para entrar na grande porta celestial, que está moldando você para ser um grande homem, uma grande mulher, ainda nessa terra, e aonde você vai ser reconhecido lá no céu, pelos teus atos, aonde você está somando o teu galardão. A prova apertou, meu irmão? Redobra a oração. Tenha firmeza e clareza no teu coração. Porque 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. O nome do Senhor Jesus é o altíssimo nome sobre todos os nomes. É o único nome em quem nós podemos confiar de dia, de noite, dormindo acordado, até o dia da nossa morte. E ali, depois que você morreu, não adianta mais você querer confiar, porque fim da outra jornada, acabou para você. Quando você morreu, morreu. Podem chorar, você não está mais vendo choro.
Podem rir, você não está mais vendo o sorriso. Podem orar, você não participa mais dessa oração. Podem implorar, mas você já descansou. Toda aquela bagagem que você carregou até ali não te pertence mais. Mas o caminho que você fez até ali, se você procurou imitar Cristo, esse é o caminho que vai te levar à verdadeira salvação. O caminho apertado que você seguiu é o caminho que se tornará em ruas de ouro, lá no alto dos céus. Então pensa, vale a pena nós imitar Cristo nessa terra? Ou é melhor a gente andar conforme nós queremos? A resposta é óbvia, irmão. Isso aqui tudo tem fim, tudo tem uma validade, tudo vai acabar. Mas o que tem lá em cima preparado para nós, quando chegar até nós, é ilimitado, é inacabável, é incorruptível, é incomparável. Um momento onde nunca mais você vai ouvir falar. Uma doença, uma crise, uma guerra. Jamais haverá. Você tem esse caminho estreito para seguir, por mais que ele se afunile. Eu pensando bem aqui, eu quero caminhar nele. Porque eu quero imitar os passos de Jesus nessa terra. Por mais imperfeito que eu sou, por mais sujo que eu seja nessa humanidade. Mas eu quero caminhar esse caminho. Porque eu escolhi caminhar ele. Porque eu desejo, no final dele, encontrar a grande porta que me leva ao abraço do meu Senhor. Se eu tenho um desejo para a tua vida hoje, é que você trilhe os passos de Jesus. Seja um imitador de Cristo, para que tanto você quanto eu nos encontremos com a permissão de Deus e as nossas escolhas por trilhar o caminho apertado. Nos encontremos com Jesus no final dessa trilha, para que nós sejamos totalmente libertos e vivamos eternamente junto da luz celestial. Esse é o meu desejo e também a minha oração. Deus abençoe. Um grande dia. Em nome de Jesus.